Bem-vindos à videorevisão desta caixa da Antec P280, é uma caixa média, da gama Performance deles. Esta caixa é uma nova versão do que é a P280. Vamos então começar a mostrar algumas coisas por fora, depois vou mostrar por dentro e vou-vos falar de alguns pontos que considero importantes. Então aqui na frontal, começando de cima, tem microfone, auscultadores, dois USBs 2.0, dois USBs 3.0, depois tem aqui esta zona cinzenta, assim brilhante, de cima a baixo, assim uma porta, e tem aqui o Antec com um bocado de relevo. Abrindo a porta, podem ver que a porta vai muito para trás e é feita com este plástico, tem aqui umas pequenas zonas magnéticas, depois fazem isto, quando aproximam, fazem com que a porta se mantenha fechada e tem esta espuma aqui para ajudar a evitar que os ruídos dentro da caixa, as vibrações, aquelas coisas venham para fora. O ar entra aqui por estes espaços da porta, entre as dobradiças e o que é a frontal em si, aqui por os lados e aqui por baixo, por esta pequena abertura. Depois vão conseguir montar aqui umas ventoinhas, eu vou-vos agora tirar isto para vos mostrar que é fácil, é só empurrar para baixo. Tem então aqui isto tudo em plástico, aqui os encaixes, aqui as peças que puxam para baixo e aqui tem um pequeno filtro. Depois este filtro podem o limpar, conforme vejam que começa a ficar com muito pó, é muito simples tirarem e limpar. Se o pó acaba por ficar no filtro e não nas ventoinhas, que estão muito mais lá dentro, e não de desmontar para limpar. Depois conseguem então meter aqui duas ventoinhas de 120, ele fica aqui com o espaço direitinho, assim este rebor direitinho. Tem aqui estas pequenas saliências para passarem o cabo para dentro, orientam o cabo de forma a ficar para aqui e empurram-o para dentro. Depois tem aqui dois pequenos altos que ele faz como se fosse o parafuso, ou seja, para cada ventoinha acabam por só apertar em dois sítios. Aqui, duas ventoinhas de 120, ficam aqui com os discos todos, do primeiro ao último, a ser arrefecidos assim lateralmente. Que é, pronto, acaba por conseguir manter os discos muito frescos. Depois, montando, só empurrar, podem ver que já está. Aqui o mesmo preto, o plástico, isto tem a caixa por acaso, nota-se um bocado a diferença da chapa para o plástico, mas estão dois pretos mate, felizmente, e está assim um aspecto muito bom. E depois tem aqui então três baías de 5,25 e não tem aqui nenhuma de 3,5. O espaço que existe entre a porta e a frontal permite-nos montar alguns controladores daqueles que tenham ou funcionam como tensiómetros, a regulação. A lateral esquerda é simples, podem ver, é uma lateral bastante pesada. Depois por dentro vou-vos mostrar lá uma camada que ele tem para evitar o ruído. Tem então aqui o filtro da fonte, como podem ver o filtro retira-se pela lateral, não precisam de ir atrás, ou seja, se por algum motivo tiverem a caixa assim mais numa zona mais em baixo, em que já é, por si só já é difícil aceder atrás, acabam por conseguir tirar o filtro por este lado, pode-vos dar mais jeito e é fácil, é só mesmo puxar e o filtro sai. Podem o lavar. A lateral é toda lisa. Depois a traseira tem aqui uma pequena zona onde controlam as ventoinhas, que ele cá tem dentro, conseguem controlar estas duas e esta aqui de trás. Tem aqui um valor entre alto e baixo, que conseguem regular. Neste caso ele só vem equipado aqui com 3, podia ser com 4, mas só vem com 3, porque só tem 3 ventoinhas. Isto está aqui aparafusado, depois se não o quiserem podem o retirar. Tem aqui mais uma ventoinha, tem aqui uma ventoinha 120, o corte é assim num formato de favos, como tem na frontal. Depois podem ver tem aqui os rabitos acinzentados, o corte do Yoshio, 9 baías, podem ver que já vem com as pecinhas e se as removerem depois podem voltar a colocar, conseguem ver aqui porque tem ali uma pequena zona da chapa que o segura. Podem ver aqui por trás do motherboard que ele tem aqui zonas para respirar, ou seja, o ar também vai conseguir passar um bocado por aqui, às vezes como ficam com os cabos atrás da placa-mãe, fica um bocado mais preso ali o fluxo, aqui conseguem aproveitar e sai um bocado o calor por aqui, que se possa gerar lá dentro.
Dois grumetes para tubos de water cooling, bastante largos, cabe aqui tubos de meia polegada, aqueles maiores. E também tem aqui a fonte, podem a colocar em duas posições, podem, claro, colocá-la virada para baixo, que acabam por conseguir aproveitar o filtro e estão com a altura que a caixa tem é suficiente para a fonte conseguir respirar. Podem montar a fonte nas duas posições, ventoinha para cima ou ventoinha para baixo. E na traseira, acho que é só, depois vou mostrar lá dentro. O preto é igual ao resto da caixa, não acontece ser um preto diferente, portanto não tem qualquer problema com isso. Vou rodar aqui mais um bocado. Lateral do lado direito também toda simples, por isso vou-vos mostrar o topo. No topo tem o botão do power aqui, neste plástico, botão de reset, e tem aqui duas ventoinhas pretas, o mesmo corte em favos, duas ventoinhas 120, seguidas, conseguem meter cá um radiador de 240 assim, com facilidade. Tem cá espaço atrás suficiente, como podem ver. Tem aqui um espaço suficiente para acabar o radiador, aquela zona da câmara. Também tem altura suficiente para não ir bater na borda. Dá para meterem cá bem um radiador. Agora vou mostrar-vos a parte de baixo. Pés, aqui os 4 pés, assim mais nas extremidades. Tem assim esta borracha para não deslizar e evitar algumas vibrações. E depois tem aqui o corte, também em favos. São assim uns favos mais largos do que se vê noutras caixas. E podem ver aqui os rebites. E de resto não tem aqui qualquer ventoinha aqui para colocar. Vou então retirar o lateral deste lado e vamos passar ao lado os parafusos, como podem ver, consigo se encaixar com a mão e depois, porque eles meteram um plástico à volta nos parafusos, conseguem rodar com a mão e apertar com a chave sem problema. Depois é só puxar um bocado para trás e ela sai tanto em cima como em baixo. Feitos puxar para os lados. Vou já mostrar a lateral. É uma lateral mesmo pesada. Depois tem aqui uma camada que se calhar, como está com um preto muito parecido, não conseguem ver tão bem, mas tem aqui uma camada de um material polimérico para ajudar os ruídos a não se propagarem tanto. Depois vem aqui a caixa toda preta com este rebordo forte. Tem aqui uma zona que depois faz aqui um pequeno clique. A lateral, podem ver, é toda preta e simples. Passando então ao interior. Não consigo mostrar bem com luz. Vou começar outra vez no mesmo sentido, assim no sentido da frontal. Tem então aqui 3 encaixes rápidos nas baías de 525. Quando colocam, vou tirar aqui os cabos da frontal. Então, este espaço. Quando colocam o drive DVD, por exemplo, ela faz levantar um pequeno pino que ela aqui tem e empurra aqui 2 pinos à frente. Ou seja, no sítio dos parafusos, a drive faz toque e fica aqui preso. Mas depois também tem aqui os parafusos ao lado e aqui por baixo também. Se retirarem depois este encaixe rápido, têm acesso já a bastantes furos que eles lá têm. E, por exemplo, se não confiarem o suficiente neste apoio, imagina que levam uma caixa destas para uma LAN pad. Durante a viagem pode acontecer um pequeno solavanco e a drive podia-se destrancar, que isto também é só um sistema leve para ele trancar. Se quisessem, podiam prender com outros parafusos, já estava. Depois tem aqui 2 zonas para colocarem SSDs. Os SSDs são de 2,5. É só o empurrarem e ele lá ao fundo bate. E do lado de cá, como leva a lateral, também não sai para cá. Ou seja, os SSDs ficam ali presos. Depois tem aqui 6 discos, podem cá colocar. As ventoinhas de 120 depois empurram o ar para cá. Só fazerem assim, puxar. E podem ver que prendem os discos aqui. Isto é silicone. Isto é, apesar de ser branco, não é aquele plástico branco duro. É assim um plástico mole, uma borracha. Ajuda a eliminar as vibrações e depois como esta caixa em si também é de plástico,
não passa tantas para a estrutura. Conseguem lá colocar discos 2,5 aqui, nos 4 furos, os 3,5 nestes, apertam uns por baixo, só seguram neste, empurram aqui, quando eles instalar está preso. Então conseguem aqui colocar 6, tudo de encaixe rápido, tem muita distância entre eles, conseguem colocar os discos e passar ar na mesma, se for aqueles discos de 2 teras, 6 teras, às vezes como tem uma altura um bocado maior, conseguem sem problema colocá-los lá. Na zona de baixo podem ver aqui Antec Design, tudo preto. Tem depois aqui o filtro, podem ver aqui o pequeno mecanismo que depois faz com que o filtro deslize. O corte em favo, no fundo. Traseira, podem ver que vem cá com parafusos de aperto manual, as tais 9 baías, uma ventoinha de 120 lá dentro. E depois tem aqui aquele pequeno mecanismo que controlava a rotação das ventoinhas e tem ao lado uma pequena placa que serve para fazerem a alimentação. Ou seja, encaixam aqui a alimentação e só no sítio alimentam logo as 3 ventoinhas e depois usam um controlador. Fica muito fácil, é só meterem um Molex para ali. A caixa depois tem aqui um furo na zona do processador que vos ajuda a passar o cabo da fonte até lá. E conseguem facilmente ter 3 ventoinhas, podem trocar, claro, não são obrigados a ter estas 3 ventoinhas, se preferirem outras 3, podem colocar sem problema, trocam as ventoinhas e controlam-os ali direto entre uma voltagem baixa e alta, ou seja, uma velocidade alta e baixa. Depois passando aqui para a motherboard, ela suporta placas ATX e menores, bem com estes espaçadores dourados em hexagonais. O suporte em si é todo preto, tem um corte muito grande para conseguirem trocar o dissipador do processador sem precisarem tirar a borda toda. Depois tem aqui ao fundo, acaba por ser aquele batente de ter a fonte, 9 baías dá à vontade para terem aqueles ATX que não são tão, em que as bordas são um bocadinho maiores, ou para baixo ou para aqui. Se virem bem, a borda acaba aqui, mas não é logo que tem os gourmetes. Os gourmetes estão mais à frente, ou seja, bordas que tenham um bocado mais de largura, por assim dizer, conseguem as colocar sem problema. Depois então, vêm aqui os gourmetes, tem aqui 3 neste lado, um cá em baixo. Tem também aqui corte aqui, aqui, tem aqui e tem aqui. Este corte aqui de cima é muito bom para passar estes cabos internos, que já vos vou mostrar que cabos aqui cabem, são os cabos da frontal e como é que eles são. Conseguem passar aqui logo esses cabos direto. Esta borda tem aqui espaço, já vos vou mostrar que é mesmo muito espaço que esta caixa tem, aqui atrás da borda. E depois também tem aquele corte do processador. Aqui dentro, além das ventoinhas da frente, conseguem encaixar aqui facilmente mais 2 ventoinhas para manter o fluxo, ou seja, como podem ser muitos discos, o fluxo chegava aqui à placa-mãe já um bocado mais fraco. Então podem colocar aqui 2 ventoinhas, acaba por ser um push-pull pelos discos e o fluxo acaba por se conseguir manter. Não precisam utilizar parafusos, ele já tem aqui uma peça de plástico e tem os 4 parafusos, só encaixa a ventoinha, ela faz toque, tem aqui uma coisa que os prende, porque elas têm 25 mm, é a medida padrão, prende, ficam logo cá com as 2 ventoinhas, antes dos gourmetes, não tem problema nenhum. Vou-vos então agora mostrar os cabos e depois vou abrir a outra lateral. Podem ver que vem aqui o USB 3.0 assim, já em conector, não precisam de ir atrás da placa. Depois tem o USB, o áudio e os únicos cabos em que isto não tem cor, que não tem o preto à volta e que tem cor, são os cabos dos LEDs e os cabos do power. Os LEDs são aqui à frente, tem aqui uns LEDs pequenininhos, um do lado dos jogadores e o outro do lado do USB 3.0. Vou então agora só segurar isto e vou abrir a outra lateral para vos mostrar as coisas do lado. Outra vez parafusos de aperto manual, conseguirem muito facilmente montar o sistema e abrir a caixa. Novamente a lateral pesada, com a mesma tela polímero.
para evitar as vibrações e os ruídos saindo para fora da caixa. E podem ver aqui a caixa deste lado. Tem então aqui as peças aqui deste lado das baías, fazem um prender um bocado mais automático. Quando encaixam os drives, a peça vem para cá e fica ali no sítio de 2 furos a fazer pressão. Ou seja, por este lado acabam por não utilizar parafusos. Depois tem aqui então os 2 SSDs, depois começa a zona dos discos de 3,5. Podem ver que tem aqui muito espaço para passar os cabos SATA, não precisam de ser de 90 graus, podem ser retos, conseguem ter aqui muito espaço. Tem aqui uns pequenos cortes para conseguirem passar os cabos SATA por aqui, tem aqui um, tem aqui outro. Se não forem suficientes, passam aqui pelos grumetes, aqui nesta zona. Normalmente é a zona em que depois fica ali os chatas, normalmente ficam aqui embaixo na borda, não tem qualquer problema. Um pormenor muito bom nesta caixa é estes pequenos altos que a caixa já tem, em que conseguem meter zips para manterem os cabos aqui encostados. Apesar disto, de ter estas peças, esta caixa deve ser das caixas que nós já testámos, é que tem mais espaço atrás da placa-mãe. A caixa tem quase 3 cm e podem ver aqui por trás. Tem mesmo muito espaço. Aquela zona tinha aqueles pequenos 3 cortes para refrigeração. Tem mesmo muito espaço aqui atrás da borda e conseguem meter cá o cabo 24 pinos sem problema, os cabos todos. Ficam aqui com os cabos todos organizados, fazem os cabos irem por onde quiserem, como quiserem. Depois prendem com os jips e ficam com os cabos logo todos encostadinhos aqui à placa. Quando vou meter a lateral não tem problema nenhum de ficar meio aboçado ou terem de andar a fazer muita força. Fica logo tudo, cabe aqui tudo atrás, podem os cabos todos dos discos, os cabos todos, se tiverem uma fonte com muitos cabos, não tem qualquer problema em passar tudo aqui para trás. Em vez de ficar ali parado na frente, conseguem passar tudo para aqui, podem passar os cabos na frontal aqui por este corte para cá, tem aqui espaço para conseguirem meter, por exemplo, pode-vos acontecer a fonte não ter o cabo do processador não ter tamanho suficiente para vir cá acima. Metem uma extensão e não têm qualquer problema, porque a extensão cabe aqui, porque às vezes podem ter uma extensão bem com o tamanho que querem, pode ser um bocado a mais, e depois como também ficam com os conectores, com um conector extra parado aqui, não está a ir para o sítio, acaba por ficar um encaixe aqui a meio, mas mesmo assim conseguem, porque têm muito, mas muito espaço para passarem o cabo. Então agora vou-vos falar um pouco de alguns pontos que considero importantes. A foto das caixas. Então, se utilizar esta caixa para air cooling, acho que a forma em que as ventoinhas vão ficar é muito simples. Aqui na frente a meterem ar, se quiserem podem meter outra vez aqui outras a meter ar, para conseguirem manter aqui mais refluxo. Estas duas, a própria Antec já as montou a tirar ar, esta também a tirar ar, e ficam com o ar a entrar aqui, o ar a sair aqui, sai logo da zona do processador, sai daqui da zona da gráfica. A fonte, se for preciso, metem a fonte a tirar ar daqui de dentro, se virem que a gráfica não é assim um problema tão grande. Ou podem meter com a fonte para baixo e acaba por a fonte só tirar ar fresco e não chega a meter ar dentro da caixa. Em princípio, acho que não vale a pena estar a fazer fluxo inverso ou coisas assim numa caixa destas. Elas são desenhadas para isto e é assim que ela vai funcionar melhor. No caso do water cooling, dá perfeitamente para montarem aqui atrás um daqueles 120, podem montar aqui um 240, com o espaço que acabam por ter aqui, também quase conseguem meter um 240 aqui, apesar de perderem os grumetes, acho que acaba por vos valer a pena, se realmente precisarem, conseguem também meter aqui na frente, sem estarem a perder este. Ficam com o ar a vir dos discos, mas também nunca é um ar muito quente. Penso que, mesmo que precisem de um radiador 360, aqui o topo, com alterações previstas não ter um radiador desse tipo. Cabe aqui perfeitamente a grelha que quiserem, os botões é só aqui à frente. Podem. Ele, como tem aqui um bocado de espaço, aquilo dos USBs, e isso, perdem aqui um bocadinho, mas também eles só começam aqui depois dos botões. Por isso conseguem perfeitamente colocar aqui um radiador 360. Aqui o trás também 120 não tem qualquer problema. Por isso, penso que a caixa funciona muito bem com sistemas assim simples.
falando um pouco de modding, com uma caixa, pronto, tem algumas coisas especiais, não é? Como tem assim uma porta, acabam por funcionar dessa forma. Se gostarem de experimentar qualquer coisa com uma porta na frontal, podem fazer um corte e depois com LEDs lá dentro, num acrílico, podem pintar a porta de outra forma, uma gravação na porta, podem até não gostar e acabam por remodelar a caixa com uma frontal nova. Também não tenho qualquer problema em fazer isso. O preto é uma cor que é muito aceite nessa função, acaba por ser uma cor que agora quase toda a gente acaba por procurar. Tem algumas caixas agora sim totalmente em branco, mas também não são muitas marcas que apostam nisso. Então consigo fazer o preto e outra cor, cá dentro, preto e vermelho, preto e azul, preto e verde, a cor que quiser. A caixa é muito sólida, por isso vai aguentar bem o que queiram fazer com ela. As laterais, como são lisas, ajudam muito nisso, conseguem meter podem fazer a lateral, ou o corte na lateral que quiserem, grande, pequeno. Como podem ver, a caixa não está dimensionada, não está só dimensionada, ela está sobredimensionada. As bordas têm-se a mais, tudo tem um pouco de espaço a mais e acabam por conseguir aproveitar isso para o que quiserem, para montar o sistema como quiserem, sem qualquer problema. Conseguem cortar a lateral como quiserem. Depois isto também como é um sistema muito simples de rebites e parafusos. Se pretenderem pintar a caixa, é fácil removerem as partes todas e pintarem. Podem meter aqui a grelha que quiserem. Cá atrás também tem espaço igual. Conseguem utilizar na frontal, depois da aberta tem o controlador. Também fica uma coisa assim mais simples. Podem ter muito trabalho na caixa e ela mesmo assim continua a manter aquele visual simples, que é muito bom. Se quiserem usar o water cooling do lado de fora, assim numa pequena estação de os radiadores têm estes tubos, conseguem facilmente meter tudo cá fora, assim coisas como existe da Fobia, da Computer, coisas assim que eles acabam por ter umas pequenas estações para conseguirem trabalhar com isso cá fora, até das Zalman, aquele que eles tinham, o Razerator, acho que era assim, e conseguem também funcionar muito bem com isso. A nível de organizar cabos, acho que é difícil haver uma caixa que consiga proporcionar isso tão bem. Eu não vos mostrei aqui os parafusos, mas a máquina tem aqui zips, tem um pequeno manual, tem aqui os parafusos para tudo, para colocarem tudo o que quiserem, incluindo os parafusos para as ventoinhas, também aqueles parafusos mais compridos. Também tem cá os parafusos para os discos e essas coisas assim todas. Tem muito espaço para organizar tudo. Podem ter uma fonte com imensos cabos que ela cabe aqui na mesma, sem estar a prejudicar outras zonas. Conseguem meter muitos cabos atrás da placa-mãe. Podem até inclusive meter aqueles controladores que às vezes são planos ou num PCB, como acontece com o Hitmaster 2, com o MQ, essas coisas assim. Que são assim em placa, conseguem colocar até estações de LEDs e isso, como existe da Beats Power. Conseguem colocar isso tudo à vontade, organizar isso tudo, é uma caixa que tem muito espaço. É uma linha performance e penso que está muito bem construída, tem pequenos toques que ajudam muito as pessoas quando vão montar. Em geral, acho que é isto. Depois posso, no tópico, falar um pouco mais em texto, em alguns pormenores que depois ocorram montar a caixa, é isso. O Tiago vai testar uma caixa muito parecida com esta, Eleven Andro. Tem o corpo praticamente igual, ou até igual. Depois vamos falar, ou na zona de discussão, vamos comparar um pouco as duas caixas e o que é que cada uma oferece melhor que a outra, coisas assim. Espero que tenham gostado da revisão e depois vejam tudo no nosso website. Obrigado.